Olá, gente. Oi, pessoal. Tudo bom? Tivemos uns problemas técnicos aqui. Tudo bom? Como vocês estão? Se for possível, me dizer se estão com áudio ainda. Como que tá? Agora sim. Agora começou a transmissão. Tudo bom, pessoal? Tivemos uns problemas técnicos aqui. Deixa eu ver como é que tá, se já está transmitindo ou não. Bom dia, bom dia. Oi, Gabriela. Tudo bom? Como vai? Boa tarde. Tive um problema aqui na transmissão aqui e não estava conseguindo transmitir, mas agora pelo jeito já foi, tá? Ah, foi, agora sim. Agora sim tá pelo Instagram e pelo Facebook. Agora eu tô vendo vocês aqui. Deixa eu me organizar aqui então para me achar onde está aqui para seguir vocês pelo Instagram. Tudo bom? Boa tarde a todos e todas. Então hoje a gente vai fazer uma outra live hoje falando a respeito de chakras, de alinhamento de chakras. Buenas tardes, Cristina, tudo bom? Aqui alguém está falando que está sem áudio, alguém está dizendo que está com áudio. Então acho que está ok, né? Tudo bem, está ótimo. Ah, legal. Então tá bom. Queria só me achar aqui no Instagram para poder responder vocês por aqui. Só me procurar aqui que é mais fácil. Ao vivo. Ah, legal. Tá bom. Agora sim. Como vocês estão? Ah, tá. Instagram, YouTube, ok. Ah, legal. Obrigado, Gabi. Muito legal. Então tá. Hoje a gente está fazendo uma série de lives, então, né? Até o nosso evento, que vai ser a trilha do radiestesista sensitivo, que vai ser nos dias 2, 3 e 4 de março, agora, esse ano. E então nós vamos fazer uma série de lives nessa semana, na outra semana também. Lá a gente chama de lives de aquecimento, enfim, né? Mas com vários temas em relação à radiestesia, mas também a ideia aqui é a gente conversar e discutir sobre outros temas também relativos à radiestesia, não propriamente o tema que está sendo proposto, né? Hoje, especificamente, a ideia é nós falarmos sobre chakras e sobre alinhamento de chakras, né? Então já fica a pergunta para você aí, se você sabe o que são chakras, qual é o seu entendimento de chakras, se você já sabe fazer o alinhamento dos chakras, enfim, ou tem alguma técnica. Então a gente vai trabalhar, entender um pouquinho sobre isso. Qual a importância deles, né? O que eles são e qual a importância desse sistema na nossa vida, no nosso cotidiano e, afinal de contas, por que fazer esse tal de alinhamento de chakras. O Espaço Equilíbrio está falando, perguntando se vai ficar gravada. Sim, elas ficam gravadas, tá? A de ontem a gente já subiu aqui para o Instagram e para o YouTube. E ela também é duplicada lá no Facebook, né? Deixa eu saber de onde que vocês estão falando aí, só para ter uma ideia de, de, de que cidade vocês estão falando aqui. E também já fica esse convite, se você tiver alguma pergunta para fazer em relação à radiestesia ou ao tema, né? Fica à vontade. E aí, te falando já um pouquinho desse evento que eu comecei falando, que é a trilha do radiestesista sensitivo, nós estamos fazendo novamente, né, para falar mais, de uma forma mais aprofundada, porque elas são 3 aulas que vão ocorrer nos dias 2, 3 e 4 de março, às 8 horas. Então, na segunda e na terça, que é dia 2 e 3, a gente fala bastante da parte teórica, vamos estudar radiestesia, radiônica, experimento da dupla fenda, física quântica, mecânica quântica, instrumentos, né? Os pêndulos, tipo de pêndulos, gráficos, réguas, enfim. E aí, quem participar vai receber um PDF com todos os gráficos que nós usamos, né?
os gráficos físicos, os gráficos para impressão em PDF, mas eu também vou te ensinar como usar de uma forma mais quântica. E aí na quarta-feira, com esse material, eu vou te ensinar como fazer um atendimento com gráficos, né? Que é a base da radiestesia. Claro que tem outras técnicas também, tão aprofundadas quanto, mas a técnica de fazer atendimento com gráficos, essa é a base da radiestesia, né? Pegar uma frequência e, e transformar essa frequência, né? Tá bom? Ah, legal. A Marisa de Lauro de Freitas, que legal. São Paulo. Tem gente aqui que tá falando de Florianópolis, Elizabeth, Matão, São Paulo. Olha, Zurique, Suíça, que legal. A Cristina, Floripa também. Que legal, que legal. Muito bom. Vocês sabem que eu tô falando aqui de Florianópolis, né? Já sou um gaúcho que já tá radicado. Quase um mané aqui há muito tempo, né? Mané da ilha, como eles falam de forma carinhosa, tá? Mas vamos lá então. Deixa eu ver. O Rafael está perguntando aqui, Eduardo, posso usar biômetros radiestésicos pela tela de um tablet? Ou é verdade que pode ser um aparelho eletrônico, que por ser um aparelho eletrônico a leitura é prejudicada? Então, assim, qual é o nosso entendimento sobre isso? Se você acredita que, se a pessoa, você, enfim, né, acredita que eu ter um PDF aqui com os biômetros, né, que biômetros seriam as réguas, né? Eu costumo chamar de réguas radiestésicas, mas esse aqui, alguns chamam biômetros, né? Nós temos as réguas que a gente faz as leituras. Então, se eu tiver um PDF aqui, na verdade, se a pessoa acreditar que esse aparelho aqui, obrigado, ele vai interferir, assim vai ser. Isso a gente vai, inclusive, tratar lá no evento, né? Que é a trilha do radiestesista, que é aquilo. Se você acha que você pode, ou se você acha que você não pode, de qualquer forma, você está certo. Então vai depender de a nossa mente é que cria a nossa realidade. Então, de minha parte, eu entendo que não há problema, né? Porque é isso, se eu quero, se eu desejo, se eu imprimo essa frequência de que isso daqui vai ser neutralizado, até porque a gente está falando do seguinte, né? Se a gente falar de uma radiestesia tradicional, existe o escape, que a princípio ele é um gráfico que neutraliza eletroeletrônicos, enfim, né? Neutraliza a parte hidráulica também, uma série de outros elementos. Então você pode inclusive colocar um escape aqui que ele vai neutralizar, tá? Então fique tranquilo. Mas de forma geral, o que eu acredito é que não interfere porque nós entendemos que não interfere. Então, se você acredita que interfere, não faça. Se você pensa que não interfere e entende o porquê, aí você vai ver que não interfere. Toda radiestesia sensitiva é baseada em comandos, né? Comandos na onda. Então, a gente não. Eu faço atendimentos o dia todo pelo WhatsApp, né? Não interfere na medição. A gente está perto aqui de aparelhos eletrônicos, não interfere. Hoje, no curso de apometria sensitiva, nós temos a revisão de terça e nós fizemos atendimento, pessoas mediunizadas, incorporando, enfim, enxergando as coisas ali, um grupo de 60, 70 pessoas mais ou menos, todos, cada um no seu celular, computador e não interfere, tá? Então, o nosso entendimento é esse, tá bom? Legal, Cristina Mello, de Rivera, Livramento. Que massa, eu sou de Livramento, Santana do Livramento, lá do Rio Grande do Sul, né? Então, Rafael, não entendemos que seja prejudicada, mas a gente tem que entender isso, como que funciona, tá? Ah, Oi, boa tarde, professor Eduardo, seus vídeos são excelentes. Que legal, obrigado. Campinas, né? O Rafael falou, entendido, obrigado. Então, acho que faz sentido, né? Explica a radiestesia sensitiva sem os gráficos. O Eli está perguntando do Rio de Janeiro. Na verdade, a gente não faz. A radiestesia sensitiva não é sem os gráficos. Ela é sem os gráficos físicos, tá? Porque nós usamos os gráficos, nós temos todo o material. Então, nós temos os gráficos da radiestesia sensitiva, que são esses gráficos, a grande maioria conhecidos por todo mundo, né? Tem alguns ali que foram canalizados por nós na técnica,
mas a grande maioria, né? Esses aqui foram canalizados. O pessoal não conhece, mas esses aqui, 9 círculos, 8 círculos, o potencializador, o Luxor, pirâmide plana, tudo isso são gráficos bem comuns, né? Então, nós usamos a frequência, né? Então, na formação eu te ensino sim como usar os gráficos físicos, mas rapidamente a gente, se sair gráfico, a gente dá o comando. Então, o comando é bastante simples. Claro que ele tem toda uma teoria por trás para entender e realmente para potencializar, mas o comando é relativamente simples, colocando o Luxor em 1, 2, 3 na questão a ser tratada, tá? Vê se faz sentido para ti, tá? Eli. Mas é isso aí, tá? Legal. Foi muito legal a live de hoje da revisão de apometria, a Cristina tá falando, né? Exato. Hoje tivemos a revisão, foi muito bacana. A gente tem a revisão para o grupo fechado, né? Tanto da apometria sensitiva, que é um curso, quanto da radiestesia sensitiva, que é outro. A gente tem revisões e é muito legal. São ao vivo, assim, né? Muito massa. Bom, então vamos lá para a questão do tema, mas fiquem abertos, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham aí que eu for capacitado para responder, fiquem à vontade. Então, o tema hoje é os chakras. Então, bom, vocês já ouviram falar de chakras? Vocês conhecem os chakras? Me falem aí, tá? Então, o que que seria, então, esses... Tudo bem. O que que seria, então, esses chakras, né? Os chakras, eles nada mais são do que vórtices energéticos. Se for fazer uma pesquisa da fisiologia, digamos assim, eles são locais onde existe muita inervação, né? E eles estão sempre relacionados a alguma glândula, né? Então, normalmente se trabalha com o conceito de 7 chakras, embora já se estude a ideia de 9 chakras, 16 chakras, ou seres que têm muito, muito mais do que isso. Mas, de forma geral, eles são locais onde tem muita inervação e se percebe que são regiões onde tem muita interação, uma interação energética, né? Então, chakra seria isso, vórtices energéticos que acabam tendo uma interação com o meio. Então, eles, de forma geral, eles vão ter uma cor e vão ter uma frequência, né? Então, aqui eu vou te mostrar uma lâmina, só para ilustração, que ela não é colorida, tá? Mas você pode ver, eu vou te falar das cores que eles têm. Só eu acabei pegando essa aqui, mas enfim. Então, isso aqui seria um sistema de chakras, né? Eles estão relacionados a glândulas, né? Então, aqui nós vamos ter o chakra básico, né? Vou te falar de cada um deles. Então, o chakra básico, ele tem a frequência do vermelho, do terracota, marrom, alguma coisa assim, mas está mais associado ao terracota, que é o que a frequência que é vista, né? Então ele vibra numa frequência do terracota. Eu não sei te dizer agora, se não tenho gravado de cabeça em hertz, quanto é essa frequência. De qualquer forma, o que eu posso te falar é que essa frequência é muito mais baixa do que as outras. Então ela vai avançando. O que seria a frequência? A frequência é cada vez que uma energia passa, digamos assim, por um ponto, né? Ou seja, ela tem uma largura e ela tem uma amplitude. Então a frequência quanto mais alta a frequência, mais vezes ela passou por essa linha média. Quanto mais baixa a frequência, menos vezes por segundo ou por tempo ela passou por essa linha média, né? Então, uma frequência de um chakra básico que vibra no terracota, digamos que é uma frequência um pouco mais densa, digamos assim, do que as outras, né? Ela vai aumentando. Então, volto a te dizer, eu não sei precisar em quantos hertz isso aqui vibra, mas eu sei te dizer que ela vai aumentando conforme vai subindo os chakras, né? Esse chakra aqui, o básico, eles têm vários aspectos. Então, o aspecto do básico seria mais essa coisa da Terra, essa nossa conexão com a Terra e com a sobrevivência. Então, ele vai dizer respeito ao abrigo, dinheiro, sobrevivência. Isso que é relativo a esse chakra, esses aspectos. O segundo chakra, ele é o chakra umbilical,
né? Alguns chamam umbilical esse terceiro, mas esse aqui seria o umbilical, né? Dentro do nosso entendimento. E ele vibra no amarelo, no laranja, tá? Então é uma frequência mais alta, digamos assim, do que o terracota, ele vibra na cor do laranja, né? Esse segundo chakra, que está ligado, que está aqui nessa região dos rins, nessa região mais das águas, digamos assim, ele tem a ver mais com as questões emocionais, segurança barra insegurança emocional. As águas, elas nos falam das emoções. A Lua, os planetas, né, os planetas que têm água, enfim, né? Então eles falam das nossas emoções. Então o chakra básico está mais ligado à suprarrenal, né? E o umbilical está mais ligado à parte das gônadas, né? O terceiro chakra, que é o amarelo, ele é o plexo solar. É o chakra do plexo solar, que é esse aqui no estômago, né? Ah, tem uma live onde explica ou ensine sobre os gráficos. Existe lá no YouTube, aqui no YouTube, no Radiestesia Sensitiva, tem uma aula de gráficos. É uma aula de dentro do curso, mas ela está aberta, tá? Então você pode procurar lá, função dos gráficos, no canal da Radiestesia Sensitiva, tá? Que lá tem uma aula que eu ensino. Então, o terceiro é o chakra do plexo solar e ele vibra na frequência do amarelo, que é o ouro. Então, o ouro seria esta questão da abundância. Então, a gente costuma dizer que esse chakra ele é a nossa capacidade da fé, de acreditar em mim mesmo, de acreditar no todo. Então, algo que afeta esse chakra afeta essa minha capacidade de ter a certeza de que está tudo certo, de que está tudo no lugar certo, enfim, né? Então, ela é esse o chakra do plexo solar, tá? E também abundância, a parte da prosperidade, enfim, ela está ligada ao pâncreas, tá? E também a essa parte do estômago. O quarto chakra, ele é o cardíaco. Ah, tá. Que vibra na frequência do verde ou o rosa, tá? Ele transita para o verde e rosa também, tá? São frequências parecidas. E o cardíaco, ele vai dizer respeito ao nosso aspecto mais de relação, mais o aspecto emocional, né? Então, tudo que afeta esse chakra afeta essa parte do meu relacional, do meu emocional, enfim, né? E também o que eu entendo é que o cardíaco é nossa bússola. Então, nunca resolva nada por aqui, resolva sempre por aqui. Eu sinto que eu tenho que ir por aqui. Essa informação, às vezes, é muito mais verdadeira, muito mais conectada com a realidade do que eu penso que eu tenho que ir por aqui. Porque o meu racional ele tem muitas variáveis, ele está muito influenciável, digamos assim. Mas uma pessoa que aprende a se conectar mesmo e ver o que ela sente sensorialmente, cara, é mais confortável eu ir por aqui do que eu ir por aqui. Com certeza ela vai ir por aqui e vai dar bom, vai ser melhor do que por esse outro lugar. E ele está associado a timo também, que é essa glândula que está aqui atrás do externo, né? Aqui, o quinto chakra é o chakra da garganta, né? E ele vibra no azul ciano, que é o azul do céu. Ele está relacionado com a tireoide, com a glândula tireoide, e o chakra da garganta, o aspecto dele é exatamente isso, é o falar o que eu quero, eu dizer o que eu quero, é ser quem eu quero ser, é me posicionar como eu quero me posicionar, né? Então ele diz respeito a isso. A eu realmente ser verdadeiro comigo e transitar e me relacionar com o mundo de uma forma verdadeira, mais coerente, mais organizada, né? Porque muitas vezes eu não falo o que eu quero, eu não sou quem eu quero ser, eu demonstro ser outra pessoa por medo disso, daquilo e tal. E o chakra da garganta, ele é o chakra do verbo, né? Fez-se a ação, fez-se o verbo. Então, ele é um chakra de criação, digamos assim, né? Então, se isso aqui está desorganizado, eu vou ter problema de hipo ou hipertireoidismo. Muita gente nesse mundo que nós vivemos engolindo um monte de sapo, sendo quem não quer ser, fazendo o que não quer fazer. Então, muitos problemas de tireoide, as pessoas, né? Então, ele se resolve essa questão com realmente isso aqui tá ajustado, embora eu vou te falar de um modelo que não adianta um tá funcionando se os outros não estão, tá?
Isso aqui é um sistema que tem que estar funcionando, tá? Ver se está fazendo sentido para vocês isso. Então, o da garganta vibra no azul ciano, que é a cor do céu, e ele diz respeito a esse aspecto de manifestação, de ser quem eu quero ser, né? Fazer o que eu quero fazer. Não o que eu quero fazer como uma criança de 5 anos, fazer o que tem que ser feito, obviamente, né? Enfim. Esse chakra aqui a gente chama de chakra frontal, tá? E o chakra frontal, ele vibra na cor índigo, né? Tipo a cor das calças jeans, por exemplo, índigo, né? O azul índigo. E o chakra frontal, ele vai dizer respeito a essa, digamos assim, a informação, né? Como a informação entra, como eu processo a informação. Aqui ele está ligado à glândula hipófise, né? Tem a hipófise e tem a pineal. A hipófise e a pineal, eles são. A pineal eu sei, a hipófise eu não sei, mas a pineal eu sei que eles são cristais de quartzo e eles são, né, os computadores são feitos de cristais de quartzo, enfim. Nós somos um sistema muito interessante, nossos dentes são feitos de quartzo também, então nós somos um computador, né? E então o frontal, ele diz respeito muito ao processo das informações, né? E nós vamos ter o coronário, que é o da coroa, que ele vibra na frequência do violeta. Então, o violeta é muito mais alta frequência, né? Tanto que nós estamos na era de Aquário, que é regida por Saint-Germain, né? Não é mais o Jesus, né? Que era a era de Peixe, nós estamos na era de Aquário, regida por Saint-Germain, cuja frequência, cuja cor é exatamente o violeta, né? A chama violeta, que é essa chama que transmuta, que transforma as coisas, né? Então, esse chakra aqui, dentro do nosso modelo, que vibra no violeta, ele diria mais respeito à entrada da informação. Então, entra a informação. A Ale passou para mim agora as frequências, né? Então, é isso aí. Chakra básico vibra em 396 Hz. As gônadas, perdão, o umbilical, que é as gônadas, vibra em 417 Hz. O plexo solar, que é o pâncreas, vibra em 528. A timo, que é o cardíaco, vibra em 639. Vocês veem que vão subindo, né? A tireoide, que é a garganta, ela vibra em 741 Hz. Hipófise 852, que é o frontal, e o coronário vibra em 963 Hz. Então ele tem uma elevação. Então equivale a dizer que isso daqui é mais terra e isso daqui é mais céu, né? Então o nosso planeta ele vibra, eu acho que é de 17, 18 Hz por segundo, alguma coisa assim, é uma frequência extremamente densa, extremamente baixa. E pelo efeito Schumann, se não me engano, tá? Me corrijam se eu estou errado, ele está mudando um pouco a frequência, ele tá indo para 20, 21, alguma coisa assim, tá? O que equivale a dizer? Equivale a dizer que o planeta ele está ficando menos denso, está ficando mais solto. Porque quanto mais baixa a frequência, mais denso é, e quanto mais alta a frequência, mais etéreo é. Então, esse chakra aqui é um chakra mais denso, mais pesado, diz respeito a essa parte mais terrena. E esses chakras daqui vibram numa frequência maior e dizem respeito a aspectos mais celestes, digamos assim, né? Tá? Então, a princípio isso, né, vejam se faz sentido, essa seria uma breve explicação do que são os chakras, para que eles servem, quais os aspectos, né? Mas eu vou te falar um pouquinho mais agora em relação à parte prática e por que isso é importante no atendimento e por que também que isso é importante da gente ter essa noção do funcionamento desse sistema, né? Inclusive nos canais aqui eu tenho uma aula de chakras em onde eu falo mais ou menos isso que eu vou falar para você hoje, né? Agora, de como que a gente entende essa questão dos chakras. E muitas coisas estão. Por que eu te falei dos aspectos também, né? Porque de repente, se você abre um atendimento e tem alguma, sei lá, uma vida passada, um trauma ou alguma questão ligada afetando, por exemplo, o chakra básico, né? Nesse atendimento a gente está acessando algum aspecto alguma coisa que está afetando esse aspecto da pessoa ter em relação a questões de dinheiro, de abrigo, de moradia, de escassez, né? Se a gente acessa nesse atendimento algo
ligado ao cardíaco é o aspecto dessa pessoa que eu estou atendendo em relação a essa parte mais do emocional, mais da relação, que é o que nós estamos trabalhando. Então, os chakras eles nos dão um norte, mais ou menos, do que a gente está trabalhando e quais as questões que têm que ser ajustadas para que esse sistema se ajuste, tá? Confere para mim, por favor, se vocês estão me ouvindo bem. É que eu não estou ouvindo nada aqui não estou vendo nada no chat, então eu estou um pouco confuso, tá? Se vocês estão me ouvindo, enfim, né? Tá? Bom, então, seguindo, vou te explicar mais ou menos, dentro do nosso entendimento, como que a gente entende esse conjunto dos aspectos e os funcionamentos. Ah, que legal, Gabi. Tá, estão ouvindo bem. Ok. Aqui no Instagram, o pessoal está me ouvindo bem também, tá? Quando não tem interação muito no chat, eu fico um pouco confuso aqui. Mas enfim. Então vamos lá. Então, como que funciona isso dentro do nosso modelo? Qual é a dinâmica que ocorre, né, nesse sistema? Então, como eu te falei, esse chakra, o coronário, é como se ele acessasse as informações. Não que a gente não acesse, porque nós somos onda, né? Então a gente acessa por tudo que é canto, digamos assim, por tudo que é lado, né? Mas é como se fosse uma ideia mais didática de como é esse funcionamento, né? Então, vamos imaginar assim, por aqui, pelo coronário, eu acesso a informação, né? Pela glândula pineal, enfim, eu acesso a informação, ela entra, eu processo essa informação e aqui eu vou agir. Lembra que o chakra da garganta é o chakra da ação. Então, entra, processo e vou para ação, tá? E para que isso ocorra, para que essa ação ocorra, eu vou usar motores, digamos assim, né? Que um motor seria esse do chakra da terra aqui, que é esse chakra básico, é abrigo, dinheiro, moradia, sexualidade, essas coisas, né? Que são as mais terrenas. Vou usar a minha parte da segurança, insegurança emocional, que é o chakra das águas. Vou usar também o motor, digamos assim, que é essa parte da fé, de acreditar em mim mesmo, de acreditar no todo, de saber que está tudo no seu local. E vou usar também a minha bússola. Então é como eu te falei, nunca resolva nada por aqui, sempre resolva por aqui. Eu sempre dou aquele exemplo, né? Talvez você já tenha ouvido esse exemplo. Digamos que eu trabalho numa empresa, enfim, aí o meu chefe me diz, nossa, você vai receber um aumento, você vai ganhar, sei lá, 50 mil reais. Aí, mas que maravilha, que ótimo, não sei que, 50 mil, que massa, né? Enfim, se isso estiver dentro do meu padrão, enfim, né? E que legal, eu vou receber um aumento, e só que tu vai ter que te mudar para uma cidade X, tá? Vamos colocar Porto Alegre, sempre falo Porto Alegre. Vai ter que te mudar para Porto Alegre. Ah, tá, tudo bem, 50 mil reais, tal, né? Já entendi que vão tirar meu couro, porque para me pagar isso, ninguém vai me pagar isso de graça, então, enfim. Mas eu penso assim, tudo bem, ok, maravilha e tal. Aí eu chego em casa, conto isso aí, a minha família fica todo mundo feliz da vida e tal, né? Mas aí, de repente, quando passa um pouquinho aquela euforia, eu penso assim, nossa, cara, mas eu já morei nessa cidade. E eu não gostei, eu saí de lá porque eu não gostava de A, de B, de alguma coisa. E quando eu penso nisso, começa a me dar uma angústia, alguma coisa, e eu olho e digo, puxa, mas que ruim assim. Legal a parte dos 50 mil, tudo bem a parte de tirarem meu couro no trabalho, mas voltar para lá não estou muito afim. Aí, essa informação vem por aqui, por essa bússola que já está me dizendo. O que que eu faço? Óbvio, eu vou voltar para cá e dizer, cara, como assim, cara? 50 pau eu vou ter que ir, nem que, sabe? Né? Enfim. Aí pego minha família, vou e mudo para a cidade lá, para Porto Alegre, como nesse exemplo. O que provavelmente vai acontecer lá? Provavelmente eu vou me separar, vou adoecer, talvez perca o emprego, enfim. Estou te dando, claro, uma ideia hipotética só para entender o conceito do que é essa bússola. Por quê? Porque aqui já tinha me falado, cara, não vai para lá. Esses 50 pau trabalhando naquela cidade não vai pagar a tua paz, não vai te dar tranquilidade, não vai dar bom esse trem, entendeu? Então é isso. É essa ideia de que a gente resolver a coisa por aqui é muito mais interessante do que resolver por aqui. A gente pode usar, por exemplo, o conceito da constelação familiar, né? Tem, para quem já fez constelação, que a gente acessa o campo e a gente sente coisas e tal.
existe uma forma bem interessante da gente resolver sobre uma coisa ou outra, né? Ah, estou em dúvida racionalmente se vou para um lugar ou para o outro, ou se faço isso ou se faço aquilo. Tem uma técnica que você pega uma folha A4, por exemplo, né? E escreve, aqui é o dado A e aqui é o dado B que eu estou inseguro, enfim. Alguns dizem que você tem que tirar o calçado e aí você tira o calçado. Eu acho que não precisa, tá? Porque tudo é onda, mas enfim, se você acreditar que tem que tirar o calçado para se conectar, tudo bem. E aí você vai e pisa nessa informação lá e vê como você se sente, né? Muitas vezes a pessoa fica meio tonta, muitas vezes ela fica desequilibrada, muitas vezes dá uma angústia, alguma coisa assim, ou eventualmente ela se sente relaxada. Bom, pisei no lugar A, sei lá, me senti meio esquisito aqui. Pisei no lugar B, aqui eu estou relaxado, entende? Então, por mais que racionalmente esse lugar A seja mais interessante, vá para o lugar B, porque o teu sistema, ele já te falou. Que é isso? Isso se chama radiestesia. Isso se chama rádios, frequência, estese e sensibilidade. Então, a minha sensibilidade a uma informação me disse que esse lugar aqui, ele não é legal, eu fiquei desconfortável, mas que esse aqui é ok, tá? Então, vê se faz sentido para você. Isso diz respeito a esse chakra, a essa bússola. Não é à toa que ela está no meio, né? Não é à toa que nesses três a gente está falando de chakras terrenos, e aqui nós estamos falando de coisas mais celestes, né? Essa união do céu e da terra é esse ponto. A Kabbalah, que fala das 10 sefirós, é algo que se confunde mais ou menos com chakra, fala que o 10º chakra é exatamente esse que está nesse ponto aqui, né? Exatamente nesse ponto aqui do timo é onde está a 10ª sefiró. Quando você já trabalhou todos os aspectos, você chega aqui e aí é onde você realmente consegue prestar atenção no todo, né, no que está acontecendo, tá? Então vê se está fazendo sentido para vocês isso, né? Isso, né, Gabi? Os chakras são abordados no curso de radiestesia sensitiva, sim, tá? Então, a Gabi faz parte da nossa equipe, tá? Para quem não sabe, a Lê também, tá bom? Tá, que legal. A Giovana tá falando. Sou aluna nova no curso de radiestesia sensitiva e estou amando. Já acompanho o conteúdo gratuito do professor Eduardo e são incríveis. Obrigado, Giovana. Que bom essa, essa teu depoimento aqui, né? Enfim. Então vê se fez sentido para você essa questão. Por que que eu tenho que estar com esse sistema alinhado, né? Então, se eu tô com alguma dificuldade aqui, eu fico muito na terra, digamos assim, e não vou para ação, e não ajo. Se eu tô com uma dificuldade aqui, eu fico muito mental e não ajo, entende? Então, esse sistema que diz respeito também à Kundalini, né, a energia da Kundalini, que ela vai e volta, né, ela sobe e desce, céu e terra, terra e céu, né, pelos nadis, que são os canais, né, que na yoga e na cultura oriental fala-se nos canais, esses canais são os nadis, que eles estão ligados nessas glândulas. Tanto que a Hatha Yoga, por exemplo, são exercícios que vão trabalhar especificamente essas glândulas. Trabalhando as glândulas, você trabalha os seus chakras, seus aspectos. Então é por isso que informam que a yoga ela te traz mais serenidade, mais conexão, mais aqui e agora, mais conexão com o todo. Então todos esses sistemas eles estão interligados, né? Então a Hatha Yoga ela vai trabalhar nas glândulas, tanto que tem, por exemplo, aquela coisa de ficar de cabeça para baixo, né? Com a cabeça assim, ele vai trabalhar essas glândulas, vai trabalhar a tireoide, etc. Que é exatamente para ajustar esse sistema. Então é isso. Quando esse sistema está ajustado, a informação entra, eu processo e eu ajo. E eu uso motores, né? E aí sempre vem a informação, eu já sei o que fazer e vou. Digamos que se eu tenho um sistema de chakras que não está ajustado, entra a informação, eu começo a processar, tem um bloqueio e eu fico fritando. Dentro daquele nosso modelo da radiestesia sensitiva, seria uma régua, uma frequência acima de 20 mil Armstrongs. Estou lá em 30, estou lá em 40, ou seja, estou muito mental. Estou fritando aqui, não consigo saber o que fazer, não consigo ir para ação. Porque quando vem uma demanda e eu analiso e resolvo, eu saio do mental e vou para a ação, né? Quando a gente está na ação, a gente já resolveu, né? Então esse é o processo.
Vem a demanda, analiso, resolvo e vou para a ação. Saio da análise. A não ser, claro, no meio do caminho tem que analisar alguma coisa, volto e vou para a ação. Se esse sistema está funcionando bem. Se esse sistema não está funcionando bem, entra, eu não consigo achar o caminho, fico, a informação não vem, não cai a ficha e eu não consigo agir, porque eu não sei muito bem o que fazer. Então é isso. Quantos de nós não ficam fritando um monte de tempo em relação às coisas, né? E da mesma forma, se eu tenho um sistema aqui que está desorganizado nessa parte de baixo, né? A informação vem, mas eu estou muito cansado, eu não consigo nem pensar direito. E aí eu fico, tá legal. Fico nessa informação, tá? Vê se fez sentido para você. Porque isso aqui é uma aplicação prática no dia a dia dos chakras, né? Então, dentro daquele nosso modelo, é uma frequência extremamente baixa, extremamente cansada, é pesada, tá? Então, essa é a ideia. Então, se eu tenho esse entendimento dos chakras, né? Eu posso usar isso aqui como um guia, inclusive, na parte terapêutica, inclusive na parte de diagnóstico, né? Sabe, as tuas questões estão aqui, então vamos trabalhar esse aspecto que é o que está pegando. A gente tem que ajustar esse sistema, a gente tem que limpar esse sistema. Uma outra figura de linguagem também que dá para dizer, isso ocorre muito nos atendimentos, né? A pessoa vem com as demandas, com as suas questões, porque eu sempre brinco, ninguém marca uma consulta, paga uma consulta para vir apenas conversar porque está tudo bem, não é assim que funciona. As pessoas marcam porque a gente tem uma tecnologia que pode auxiliar ela. Auxiliar ela a quê? A ela se sentir melhor, a ela saber que atitude tomar, a ela ter a sensação de que está indo no caminho certo, enfim, né? É isso que a gente procura numa terapia, é eu estar bem, né? Então as pessoas vêm com aquela demanda, muitas vezes a gente analisa, a frequência dela está lá perto de 40 mil, ou seja, ela está assim, sabe? Ela vem, ela fala, e eu não sei o que fazer, e estou com problema, e meu Deus, e tal, né? Qual é a função de um atendimento com radiestesia sensitiva e de ajustar esse sistema de chakras? É fazer com que ela alinhe, com que ela alivie e que baixe essa frequência, que ajuste essa frequência. É muito comum na metade do atendimento, quando a gente já ajustou, já organizou os chakras e outros aspectos que estão ligados a isso, né? Porque às vezes eu estou trabalhando um trauma. O trauma está ligado a um chakra. Eu trabalhei o trauma, eu ajustei o chakra. Então, mais ou menos ali pela metade do atendimento, eu sempre pergunto: como é que está o teu mental? Ah, tô mais calmo, tô mais tranquilo, tô mais aqui, tô mais agora, tô mais focado em ti. E o teu físico, como é que tá? É, realmente, aquela angústia passou, tô ainda com uma coisinha aqui, mas eu tô respirando melhor e tal. Então, quando a pessoa se sente tranquila, ok, serena, prestando atenção, ela tá com os chakras alinhados. Quando ela tá naquela doideira, naquela loucura, cheio de problema, pode ter certeza que o sistema não tá legal. Então, o que a gente faz no alinhamento de chakras é isso, né? É ajustar esse sistema, tá? Vê se está fazendo sentido para você, tá? Uma pergunta, professor. Para fazer o alinhamento é necessário ver cada um deles em separado? Eu não faço assim, porque a minha dinâmica os chakras, para vocês terem uma ideia, chakras ele é uma parte da técnica. Então ele está aqui. Na parte do tratamentos, a gente vai ter sistema biológico, floral, acupuntura, bastão atlante, pirâmide, blá blá blá, gráfico, um monte de coisa. Chakra é um dos sistemas, tá? Então, quando eu abro a frequência e vou para tratamento, é aquilo que sai no tratamento, é aquilo que o todo vai me orientando o que eu vou fazendo. Então, eu não faço assim, vamos ver como é que tá teus chakras agora, e não vou por esse caminho. Aí eu vou tratando, né? E, eventualmente, lá no meio do caminho sai chakras. Aí eu verifico, tem que tratar o primeiro, o segundo, o terceiro e tal, né? Então, vou verificando com pêndulo. Saiu chakras, por exemplo, deixa eu dar, o primeiro não está funcionando bem, o segundo não está, o terceiro não está, o quarto está funcionando bem, o quinto tá, e aí vai. E aí a gente tem comandos que a gente alinha os chakras também, tá? Então eu posso sim só alinhar os chakras, mas eu prefiro sempre, através da técnica, achar a causa que está desorganizando o chakra. Porque senão, às vezes fica muito efêmero. Eu ajusto o chakra, mas não mexe na causa. Então, o sistema se desorganiza novamente. Então, se eu mexer na causa, pelo menos em relação àquela causa, ela não vai mais afetar o chakra, tá? Vê se está fazendo sentido para ti, tá, Cláudia? Então, eu prefiro ir por esse caminho. Sempre como eu falo, isso aqui é um instrumento de eu acessar o todo. Então, sempre eu vou pelo que o todo me diz e nunca pelo que o meu racional me diz.
abro frequência, eu vou para tratamento e vejo o que que o todo está me falando para fazer, tá? Esse geralmente é o meu caminho, tá? Vê se faz sentido, tá? Ah, sou aluna e o curso é muito bom. Denise está falando também, que bom. Ah, olá, Alessandra, aluna do professor Eduardo, Campo Limpo Paulista, que legal. Nosso corpo conversa conosco o tempo todo, é só se conectar com a presença. Exatamente isso, Alessandra. Ah, é incrível, né, como nós temos uma sociedade que nos desconecta de nós mesmos, né? Nos desconecta desse sensorial, dessa sensação. A gente está tão atucanado, a gente anda pelos lugares, pelo shopping, pelo isso, pelo aquilo, aquela loucura toda, volta para casa todo errado e acha que é alguma coisa e tal, e não percebe, sabe? Às vezes a informação está lá quando você entrou no shopping, você já sentiu aquilo que você está sentindo agora, sabe? 5 horas antes, você já acessou essa informação e você está carregando isso. Se você tivesse um sistema, se a pessoa tiver um sistema, que é isso que a gente está falando, de entender que o nosso corpo, o tempo todo ele está acessando informação, e eu tiver um sistema de limpeza, lá no shopping mesmo eu já me resolvo, já limpo lá, já dou os comandos e tal, e é isso que a gente ensina na radiestesia sensitiva, né? Então é isso. O nosso sistema de chakras, ele só é um sistema que faz parte desse nosso sistema de percepção. Só que, claro, nós vivemos numa sociedade em que embotou a nossa mente, né? Nossa mente, o nosso sensorial está totalmente embotado. Nós vivemos numa sociedade onde o que comanda é o racional. O emocional nem é muito bem-vindo, né? A pessoa ser emocional, chorar, essas coisas, nem é muito bem-vindo. O sensorial, então, pelo amor de Deus, nem é considerado, né? Olha, eu vou fazer uma coisa aqui. Por que que você vai fazer essa coisa? A pessoa quer uma resposta racional. Cara, eu não tenho muito racional, mas eu sinto, não sinto emocionalmente, mas se sinto sensorialmente que eu preciso por aqui, sabe? Vá responder assim para uma pessoa, ela vai olhar e dizer: Meu Deus, não tem a menor lógica. É, realmente não tem a menor lógica, mas apesar de ser ilógico, é o caminho correto. Então, esse também é um convite em todo esse trabalho que a gente faz aqui, o trabalho da radiestesia sensitiva, dos nossos alunos, o meu pessoal como pessoa, né? Eu aprendi a ser uma pessoa muito mais conectada com o meu sensorial, né? E muitas vezes o meu racional ele quer entrar, eu digo, não, não, cara, aqui agora não, entendeu? Agora não dá. Agora vamos pelo que o todo está mandando aqui, né? Ah, mas vai lá, Eduardo, vai lá e faz alguma coisa, porque blá, 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 vem essa mente falando. E aí eu digo, não, não, cara, deixa eu ficar bem quietinho aqui, só vamos ver o que que vai se apresentando. Asseguro para vocês que muitas coisas na minha vida eu resolvo sem fazer nada, né? E antes não, o Eduardo tinha que ir lá, tinha que fazer, tinha que falar, tinha que dizer, vem cá, senta aqui para a gente resolver isso aí e tal, entendeu? Vamos chegar a um acordo racional. Então, com o tempo, a gente percebe que às vezes é só observar e às vezes o todo está dizendo, cara, não mexe nisso aí, não faça nada, e logo ali na esquina, quando a gente vê a coisa se resolveu e a gente não gasta energia. Então, é também a gente começar a ter um pouquinho mais de sabedoria de como transitar pelo mundo, tá? Falo isso para você sem o mínimo de arrogância, tá? Mas eu acho que quando a gente se conecta mais, a gente sente mais as coisas, e esse é o nosso objetivo aqui, obviamente, né? Eu não estou aqui na radiestesia sensitiva para te vender protocolo, para você ganhar din-din, para você ser feliz para sempre, para você achar a sua alma gêmea para resolver todos os seus problemas. Não é isso. Isso não é, definitivamente não é isso. Não estou aqui para te passar protocolo nenhum. Eu estou aqui para a gente entender, através da radiestesia e dos conceitos, como viver uma vida menos caótica, menos cagada, entende? Como viver de uma forma mais interessante. E eu te asseguro que a gente compreendendo os nossos sistemas sensoriais, nossa, dá um banho nesse racional pífio que a gente é convidado a usar o tempo todo, né? Vê se faz sentido isso para você. Mas é isso. Ah, legal, a Cláudia está falando que faz total sentido. Ao menos essa é a minha visão, é isso que a gente está fazendo com todo esse conteúdo da radiestesia sensitiva. Não é ganhar cura câncer em 2 dias, ter um carro zero na garagem. Isso aí é periférico. Isso aí
é 5 anos de idade, né, gente? Aqui as coisas são muito mais mundo adulto, aqui eu diria, né? Tá? Então, voltando aqui, o nosso sistema de chakras, ele nos dá essa informação, ele é muito interessante, né? Eu, por exemplo, sou fruto claro, dentre outras coisas, sou fruto do Reiki, sempre falo isso, né? Eu trabalhava, estudava num centro espírita, estava desenvolvendo bastante isso, mas eu resolvi com uma colega fazer um tratamento com Reiki. E foram 3 dias de Reiki, assim. E ela era médium, ostensiva e tudo. Meu Deus, aquilo ali, aquele tratamento. Depois eu fiz paulatinamente, assim. E aquilo ali deu uma girada de chave muito grande, assim. Aquele ajuste, sabe? Eu saía do reiki, saía lá da casa dessa pessoa, enfim, né? Da maca onde ela atendia, eu saía numa leveza, numa alegria, numa felicidade. Claro que 15, 20 minutos depois eu já estava conectado nos problemas, né? Então hoje eu não me conecto mais dessa forma nos problemas porque o sistema está mais ajustado. Então eu saía numa leveza, numa alegria, assim, inenarrável, indescritível, né? E aí eu comecei a entender esses processos. Aí essa pessoa ela fazia parte de um grupo de captação psíquica, de apometria. Aí ali eu fui, comecei a estudar captação psíquica, apometria nesse grupo, e aí depois montei o curso e tal, e isso tudo aí. Mas eu costumo dizer que eu sou fruto do Reiki, que naquela alinhada de chakras que ele me deu, ele me deu a capacidade de usar todos os conhecimentos que eu já tinha para dar uma alavancada, né? Não existe mágica, né, gente? Não tenho conhecimento nenhum, não tenho espiritualidade nenhuma, não sei nada de nada. Técnica nenhuma vai salvar a sua vida se você estiver aí, tá? Então, você tem que usar os conhecimentos que tem, mas tem técnicas que eles vão dar uma alavancada boa. E para mim, o Reiki foi. Depois eu fiz o curso com essa pessoa e tal, me formei e tudo mais, né? Então, só dando meu depoimento em relação a, para mim, o quanto o sistema de chakras ele é extremamente importante, né? E também quando eu aprendi a radiestesia, se trabalhava o sistema chakras de uma forma muito rasa, digamos assim, né? Mas com a captação psíquica, com o acesso, com a apometria, com acessar médiums em desdobramento, em projeção, que nos informavam o que estava acontecendo com os chakras, com esses sistemas, com esses fios emaranhados nas pessoas que conectam os chakras e tal, com esses médiums em projeção, em desdobramento ou incorporados que passavam essas informações, e ainda passam, ainda hoje, né? Sempre quando eu atendo com um médium que incorpora, eles nos dizem isso, a gente começou a ter um entendimento muito diferente desse sistema e da importância dele. E realmente, sistema de chakras é muito mais do que essa banalização que vocês veem por aí, tá? Mas enfim, não que eu queira dizer que é banalizado, mas porque ele é, mas é algo que tem uma informação muito mais profunda. Vou recolocar minha frase, tá? É algo que tem uma informação muito mais profunda do que é passado por aí, tá? É isso, porque essas pessoas estão trabalhando os chakras, estão trabalhando de forma séria e estão tendo resultados sérios também. Mas ele é um tema que ele é bem fundamental no na dinâmica de coisas, como as coisas funcionam e como a nossa vida opera, né? Tá? Entendo dessa forma, tá? Mas enfim, posso estar errado, mas é assim que a gente entende aqui, né? Ah, Cláudia, é isso. Entendo que a física quântica explica como liberar das burocracias, burocracias e protocolos. Tanto que a física quântica, a mecânica quântica é o conteúdo primeiro do nosso curso, né? No módulo um, a primeira coisa, da parte conceitual, é entender o experimento da dupla fenda, mecânica quântica, o mundo da onda, enfim, né? Sem aquilo, é radiestesia só de fórmula de bolo, né? Protocolo. Vai funcionar? Vai, mas você não entende o que está fazendo, né? Enfim. Ah, olha que interessante. Alguém está falando. Ana Luro. E ela me enviou um desenho com o próprio gráfico. Enviei a cúpula e ela desenhou o visto de cima. Impressionante. Eu não sei o que tu tinha falado. Talvez tu tivesse falado alguma coisa antes. Tu tá te referindo a alguém, provavelmente alguém projetado, algum médium, né? Que te falou isso. Interessante, né? Tem médios que enxergam todos esses gráficos aqui que a gente apresenta de uma forma plana. Na verdade, eles não são planos, eles são tridimensionais, né? Então, todos os gráficos, essa geometria, ela é tridimensional, né?
Então os médiuns enxergam como se eles estivessem vibrando, mas né, círculos, enfim, quadrados, né, mas como se estivessem vibrando, né? Ah, um alinhamento de chakra, a pessoa muda 50% no fake está falando. Eu não sei muito bem de onde tu tirou esse percentual, tá? Mas eu não arriscaria percentual. Tá? Até porque, como eu te digo, se a pessoa ela tá pronta, um alinhamento de chakras pode alavancar ela muito longe, tá? E se a pessoa ela não tá pronta, o alinhamento de chakras ela vai fazer uma mudança mais efêmera, tá? É como eu penso, tá? Mas que ele vai tratar de assuntos bem importantes, isso vai tratar, né? Eu junto o reiki com a radiestesia sensitiva. Que legal. Eu uso muitas coisas do reiki também, de tudo que eu aprendi, né? Eu trabalhei com reiki um tempo, enfim, né? Tá? Então, a princípio, seria isso. Acho que a gente já definimos o que são chakras, como eles funcionam, para que eles funcionam, como eles interferem na nossa vida, como eles são na dinâmica da nossa vida, né? Ah, tá. Tu está falando, sim, professor. Minha filha não estava bem e enviei mentalmente a cúpula para ela. Exatamente. Olha, tá, interessante. E aí tu enviaste a cúpula e ela desenhou o visto de cima como se ela tivesse enxergado, né? Isso já aconteceu algumas vezes de eu enviar o gráfico e a pessoa dizer, nossa, eu tô vendo esse gráfico aqui. Inúmeras vezes. Porque tem um monte de gente que é sensitiva, tem um monte de gente que enxerga, né? Cada vez mais. Então, bem interessante, assim, né? Ah, tá. Ajuda, tu falou. Tu tinha falado muda, né? Ajuda. Com certeza ajuda bastante o alinhamento de chakras, tá? Porque mesmo que a gente possa eventualmente não estar tratando a causa, mas a gente dá uma alinhada e aquilo alavanca, assim, né? E eventualmente tu tratando num chakra, tu já vai na causa, já tratou e deu, né? Não tem problema. Ah, legal, que legal. E, bom, então a ideia, assim, como fazer o alinhamento, a gente poderia dizer, né? No meu caso, eu trabalho com a ideia de usar a técnica para fazer, porque o alinhamento dos chakras, ele é um derivado de eu ajustar na técnica, né? Então, alguém me vem com uma demanda X, né? Ela está com uma questão e tal. Aí a gente abre a frequência e vê que ela não está numa frequência harmonizada. Não está, porque o que que é uma frequência harmonizada? Que dentro do nosso modelo seria 20.000, então ela vai de 1.000 a 40. 20.000 seria uma frequência harmonizada. O que que é uma frequência harmonizada? É a pessoa exatamente isso, está mais calma, mais tranquila, mais posicionada, conseguir ver os problemas de uma forma mais distante, né? Aquela pessoa que vem um problema e ela, oh meu Deus, ela não está em 20.000, ela não está ajustada, ela não está harmonizada, ela não está relaxada, né? Então o 20.000 seria isso. Quando uma pessoa vem e ela não está em 20.000, nosso objetivo com a técnica é colocar em 20.000. Então vai vir e eu vou usar. Vai sair para tratar, sei lá, colocar numa pirâmide. Vamos dar o comando colocar. Vem um gráfico. Vou colocar, sei lá, 9 círculos. Vamos colocar. Apareceu aqui uma causa. A causa é uma questão de vício. Bom, vamos tratar esse vício. Vou colocar. Depois apareceu de ajustar os chakras. Vou ver qual é que é. Vou lá, vou ajustar. Depois apareceu tal coisa. Vou fazer. Depois eu vou aparecer. Bom, aí cheguei e vi que agora ela está em 20.000. Nesse momento que ela está em 20.000, eu vou perguntar para ela, como é que está o teu mental? Como é que está o teu físico? Nossa, já estou bem mais conectada, já estou bem mais calma, parece que saiu aquele turbilhão. E o teu físico? Sim, estou mais relaxado, mais legal. Bom, nesse momento os chakras dela estão alinhados, entende? Não tem como uma pessoa estar nesse sensorial, se sentindo assim, com os chakras desorganizados. Não tem como, você entende? Então, para mim, é básico. Se ela está nesse estado de relaxamento interno, o sistema dela está funcionando, ela está conectada. Se ela está desorganizada, os chakras são desorganizados. Tipo, 2 mais 2 é 4, mais ou menos assim. Então, como eu faço o alinhamento dos chakras? Atendendo a pessoa. Então, a pessoa vai sair do atendimento certamente com os chakras alinhados, né? Então, isso seria a forma mais, assim, mais contundente, mais efetiva de fazer isso, né? Eduardo, beleza, eu não fiz nenhum curso de radiestesia, eu não tenho nenhuma ideia de como faz, enfim, né?
eu me lembro que tinha uma forma que eu fazia que era alinhar os meus chakras, né? Então aqui até a Lê colocou aqui as cores, né? Então se você, isso aqui você acha na internet, em qualquer lugar, né? Então se você tiver a ideia de que essas aqui são as cores, né? O vermelho é o terracota, laranja, amarelo, verde, azul o rosa, o ciano, o índico e o violeta, você pode, por exemplo, fechar os seus olhos e respirar e mentalizar que em cada respiração você está colocando essa cor nesse lugar. Então, bom, respiro, penso agora que eu estou colocando o terracota no meu chakra básico. Então, imagina que lá no básico tem uma cor terracota, entende? Porque o que seria uma desarmonização de chakras? Vamos imaginar uma pessoa que ela está aqui deitada e ela está com essas cores aqui. Tá? Vamos ver se eu consigo só colocar as cores. Não sei se vou conseguir, mas enfim, está com essas cores aqui. O que é um desalinho de chakras? De repente, essa cor aqui, que era para estar vibrando no verde, que é o cardíaco, ela não está verde, ela está cinza. Compreende? Então, esse sistema, ao invés de ser um sistema do menor ao maior que está funcionando bem, isso daqui desorganiza. Ele sai do sistema, ele não alinha. Né? A Kundalini, essa energia não passa direito porque tem algo que está desorganizado. Então, o que é um alinhamento de chakra? É fazer com que esse chakra, que é para ser verde e está em cinza, eu ajusto ele para que ele volte a ficar verde. E aí esse sistema ajusta. Ele volta nessa frequência. Você entende? Então, isso é um alinhamento de chakras. Então, às vezes eu faço, por exemplo, sentado ou deitado na cama, principalmente sentado, né? Às vezes estou me sentindo estranho, eu uso outras ferramentas, mas às vezes eu faço isso, mentalizo. Terracota lá embaixo, aqui no umbilical o laranja, aqui o amarelo, aqui o verde. Geralmente quando eu estou no verde, o meu corpo já alinha, minha respiração já fica mais legal. Aí quando sobe, parece que a gente se acalma, se organiza. Isso é um alinhamento de chakras. Você pode fazer um alinhamento de chakras com comando. Então, por exemplo, colocando terracota, laranja, amarelo, verde, rosa, e azul, ciano, né? Índico e violeta em um, 2, 3. Isso é um outro comando de alinhamento de chakras. Então, tem vários comandos, né? Então, você pode... O reiki, por exemplo, ele vai usar símbolos, né? Para alinhar os chakras, né? Mas também vai usar essa ideia de você colocar a frequência, colocar a cor, né? A Sandra está falando, eu uso direto a régua da radiestesia sensitiva para avaliar a frequência. Assim, avalia e depois faz tratamento. Tá fazendo sentido isso para você? Eu não queria, na verdade, assim, como a live é sobre alinhamentos de chakras e como fazer, eu não queria te dar um protocolo. Agora eu vou descobrir um protocolo de chakras e se você usa é 100% de ser. Não, isso aí não, né? Então, é muito mais importante a gente entender o que são chakras, como eles funcionam, como que eu posso fazer para alinhá-los, qual é a importância deles estarem alinhados, quando eles estão desalinhados, como eu me sinto, quando eles estão alinhados, como eu me sinto, entende? Então é isso. Quero saber se os meus chakras estão alinhados ou não. Preste atenção como você está. Se a sua mente está muito acelerada, se o seu físico está muito assim, não estão alinhados, entendeu? Se você está mais calmo, mais tranquilo, mais ajustado, sabe? Como se eu fizesse uma yoga e ficasse bem assim, né? Tipo isso, né? Essa figura de linguagem. Então, aí eles estão ajustados, né? Tá? Então, basicamente seria isso. Bom, eu vou me encaminhar para o final, então vejam se é isso, se a gente conseguiu ao menos ter uma ideia, né, do que são os alinhamentos de chakras. Amanhã a gente vai ter uma live às 10 horas, se eu não me recordo qual é o tema, tá? Da live de amanhã, mas às 10 horas, enfim, e nos outros dias. E aí fica de novo o convite para você que queira participar da trilha do Radicista Sensitivo, dias 2, 13 e 4 de março, às 8 horas, vai ser pelo YouTube, né? A transmissão, mas você pode fazer a inscrição aqui na bio do Instagram, lá na bio. Entra lá, você vai participar de um grupo onde lá nós vamos dar todas as informações. Vamos distribuir o material também, porque na segunda e na terça vão ser as aulas teóricas, né? Eu vou te ensinar também a usar o pêndulo, enfim. E na terça-feira vai ser a aula prática com o atendimento. Então, na segunda e na terça a gente vai oferecer lá todos os gráficos que a gente usa, as réguas radiestésicas, você vai receber uma régua parecida com essa,
ela é especial para o evento, mas é parecida com essa. Então, lá pelo grupo de WhatsApp vai ter os informes, né? E um pedido que eu vou fazer para quem é aluno já da radiestesia sensitiva, que não clique no link, que não se inscreva, porque isso prejudica para nós nas nossas métricas. Você que já é aluno da radiestesia sensitiva pode sim participar lá, sem problema, nessas datas. Você vai ver que vai estar aberto lá. A gente vai também enviar o link também lá pelo nosso grupo de alunos da radiestesia sensitiva. Mas é importante para nós que você não se inscreva, porque isso prejudica nas nossas métricas, tá? Então é isso. E até porque você já tem um material muito mais aprofundado até do que esse, né? Evidentemente que a trilha do radiestesista sensitivo, eu vou te ensinar como fazer um atendimento de verdade. Eu vou fazer atendimentos ao vivo, inclusive, né? Ali, fazer 2 atendimentos ao vivo, como eu sempre faço, mas evidentemente que não é tão aprofundado quanto para quem já é aluno. Mas eu te asseguro que aprender a fazer tratamento com gráficos já é o mundo inteiro, tá? Muitas pessoas aqui nos relatam, pessoas que fizeram a trilha que ainda não fizeram a formação completa, mas que já atuam com aquilo que eu ensino na trilha e que já nos relatam, nos dão depoimentos que já conseguiram fazer muitos atendimentos interessantes, tá? Então, a Cristina é uma delas que está falando aqui. A trilha do Radioativo Sensitivo é maravilhosa. Então, desde já fica o convite. Link lá na bio do Instagram, se inscreve lá, tá? Fazendo esse pedido para quem já é aluno que não se inscreva por conta das nossas métricas por aqui, tá? Gente, obrigado por enquanto, tá? Eu vou ficar por aqui, espero ter contribuído de alguma forma. Essas lives elas ficam gravadas, tanto lá no YouTube quanto no Instagram, você pode rever, tá? E qualquer coisa a gente está por aqui à disposição, tá? Já usei o material da trilha, a Cláudia está falando, é o mundo inteiro. Gráficos radiestésicos são muito poderosos, né? Claro que se você se aprofundar na técnica, você avança muito mais, óbvio, mas, meu Deus, aprender a trabalhar com gráficos já é como a gente disse aqui, o mundo inteiro, tá? Bom, gente, eu fico por aqui, tá? Boa semana para todos e todas aí. E para quem quiser, até amanhã às 10 horas lá na live, tá bom? Até mais.